Bom, essa vai ser uma atividade que vai usar um simulador. Esse simulador é um simulador do PHET. PHET. É um simulador do PHET. Isso é um grupo de professores, de profissionais da educação que desenvolvem software, desenvolvem jogos, aplicativos que podem ser utilizados com finalidade educativa, com fins educacionais. Então, e eles são testados por professores em sala de aula. Nós vamos usar um simulador, então, que é sobre a gravitação universal, certo? Então, vamos em frente. As grandezas físicas desse simulador são a força, a distância e a massa, certo? Então, nós temos força, uma grandeza, distância, outra grandeza, massa, outra grandeza. Como é que a força está sendo medida? Ela está sendo medida em newtons nesse simulador, que já é do Sistema Internacional de Unidades. A distância, ela está sendo medida em quilômetros. No Sistema Internacional de Unidades, vocês sabem que nós devemos usar metros. Portanto, nós vamos ter que transformar. Então, nós vamos ter que pegar o quilômetro. Quando eu tenho 1 quilômetro, o que a gente faz? A gente multiplica por 1000, porque aí eu vou estar transformando em metros, não é? Então, eu tenho 1000 metros, certo? Agora, a massa, se vocês repararem bem, a massa, ela já está sendo dada em quilogramas. Massa em quilogramas já é do Sistema Internacional. Então, no Sistema Internacional de Unidades, essas grandezas têm que ser, quais grandezas? Força, distância, massa, tem que ser em newton, metro e quilograma. A propósito, a fórmula que a gente usa da gravitação universal é Fg, massa de um corpo celeste, do outro corpo celeste, pode ser um outro objeto qualquer também. Geralmente, essa fórmula vai servir para planeta, cometa, satélite, estrela. Isso não impede que a gente use para massas menores, dividido pela distância ao quadrado. Tá aí a fórmula, certo? Eu também gostaria de lembrar a vocês que a constante gravitacional, esse G maiúsculo, não confundir com a aceleração da gravidade. Isso não é a aceleração da gravidade. Essa constante gravitacional que serve para todos os planetas, satélites e estrelas, vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton metro quadrado por quilograma ao quadrado, correto? Esse é o valor da constante de gravitação universal. Vamos em frente. Olha, no primeiro print que eu fiz, esse primeiro print aqui, eu quis representar a máxima distância que eu consigo simular, que é 9,6 quilômetros, e as massas com valores maiores que eu consigo simular, 10 bilhões de quilogramas. Observem que eu tenho que deixar selecionado sempre aqui, ó, mesmo os raios. Essas esferas, elas têm que ter o mesmo tamanho, certo? Se eu não selecionar mesmo os raios, elas vão ficar maiores. Aí é lógico, quando eu tentar aproximar as duas esferas, eu vou ter valores diferentes. Mas para a gente poder trabalhar, vamos deixar selecionado mesmo os raios, certo?
Nesse segundo print, eu coloquei os menores valores que eu consegui. A distância menor que eu consigo simular, e vou novamente dizer para vocês que tem que ser com mesmos raios. A menor distância é de 1,3 quilômetros e as massas são essas de 1 bilhão de quilogramas, certo? No print de cima, os maiores valores que eu consigo simular, e no print de baixo, os menores valores que eu consigo simular. Esse print aqui que eu recortei foi para comentar com vocês que a massa ela está em bilhão de quilogramas. Quando nós formos usar a fórmula, nós temos que usar potência de base 10. Então, vamos lá. Se eu escrever 1000, então, é 1 seguido de 3 zeros, lógico. Se eu quiser escrever milhão, põe mais 3 zeros. Agora, leiam esse número, 1 milhão. Se eu colocar mais 3 zeros, agora eu leio 1 bilhão. Então, o que é 1 bilhão? 1 bilhão é 10 elevado à nona. Isso é a mesma coisa que bilhão. Então, qualquer número que estiver escrito, no caso acima aqui, 1 bilhão, eu tenho 1 vezes 10 elevado à nona quilogramas. Se o número em cima fosse, por exemplo, um número 2, eu diria 2 vezes 10 elevado à nona quilogramas. Se o número em cima fosse o número 4, por exemplo, vocês escreveriam dentro da fórmula 4 vezes 10 elevado à nona quilogramas. Eu estou insistindo nisso porque essa é a maneira como vocês devem representar a massa dentro da fórmula, certo? A fórmula da gravitação universal, que é F G vezes uma das massas vezes a outra massa. Então, cada uma, quando vocês representarem, tem que colocar o 10 elevado à nona, acompanhando, certo? Vamos em frente. Nesse outro print, eu queria só chamar a atenção de vocês para o seguinte. A distância, ela está em quilômetros. Então, no exemplo de cima, os 4 quilômetros, o que vocês vão ter que fazer no lugar dessa letra K? Nós vamos colocar 10 elevado ao cubo, para ficar no lugar da letra K, metros. Pronto. Então, vejam. Se nesse lugar eu tivesse, por exemplo, 6 quilômetros, quando vocês forem usar a distância dentro da fórmula, vai ser 6 vezes 10 elevado ao cubo metros. Se a distância fosse 5,5 quilômetros, a distância que vocês devem usar é 5,5 vezes 10 elevado ao cubo metros. Deixa eu aproveitar o print e fazer mais uma observação. Essas forças, eu vou chamar esse vetor da esquerda, esse vetor aqui, vou chamar ele de F1. E o outro vetor, esse outro vetor da direita aqui, ó, vou chamar ele de F2. Observem que eles são um par de ação e reação. Por quê? Eles têm a mesma direção horizontal, sentidos opostos, e eles estão aplicados a corpos diferentes. O F1 está na esfera azul e o F2 está na esfera rosa, certo?
eles têm em módulo valores iguais, ó, 146, 146. Então, isso constitui um par de ação e reação. Mesma direção, sentidos opostos, em corpos diferentes, mas com módulos iguais. Agora, esse print aqui, eu queria que vocês observassem que nós temos a distância, nós temos as massas, mas eu tirei de propósito o valor da força. Então, vamos calcular a força de atração entre essas esferas. A fórmula é F, G, M1, M2 sobre D ao quadrado. Cada uma das massas, eu vou tirar aqui em cima, olha, uma das massas, M1, quanto ela vale? Não é 10 bilhões de quilogramas? Então, vai ser 10 vezes 10 elevado a 9 quilogramas. Certo? Outra coisa que eu posso fazer para essa massa é escrever, então, que o M1, 10 é como 10 elevado a 1. Então, vai ficar 10 elevado a 10ª quilogramas, nesse caso aqui. A massa 2 é igual. Então, a massa 2 também é 10 a 10ª quilogramas. Outro dado que eu tenho para esse problema é a distância. São 5 quilômetros, ou seja, a distância 5 vezes 10 elevado ao cubo metros. Então, eu tenho as massas e eu tenho a distância. Então, vamos aplicar a fórmula. F igual 6,67 vezes 10 a menos 11 é a constante gravitacional. As duas massas são iguais, então eu espero que vocês entendam. Se eu estou multiplicando dois números iguais, eu posso escrever 10 elevado a 10ª são iguais, eu elevo ao quadrado, correto? Sobre a distância elevado ao quadrado. 5 vezes 10 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Continuando, a força, então, vai ser igual 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes... Aqui vocês têm potência de potência, olha. É só multiplicar os expoentes. 10 elevado a 20, né? 2 aí, 10, 20, sobre... No denominador, eu tenho que elevar o 5 ao quadrado, 25 vezes, e os expoentes, é potência de potência, tem que multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 3, 10 elevado à sexta, certo? Deixa eu separar isso aqui. Então, vai ficar assim, ó, F igual 6,67 vezes 10 elevado, olha, eu tenho 20. Se eu tirar 11, nós vamos ter 10 elevado à 9ª, não é isso? Sobre, no denominador, eu tenho 25 vezes 10 elevado à sexta. Agora, o que eu faço? Eu tenho que dividir 6,67 dividido por 25. 6,67 dividido por 25 dá 0,267 vezes 10 elevado a. Então, o que eu vou fazer agora? Olha, eu tenho no numerador 9, no denominador 6. É uma divisão de potência de base 10. Tem que subtrair os expoentes. 9 menos 6, correto?
Então, o expoente fica 3. Então, nós temos força igual. Agora, eu só queria lembrar você da notação científica. Vamos deslocar essa vírgula? Então, vai ficar 2,67. Esse número que eu acabei de escrever ficou um pouco maior que o anterior. Se ele fica maior, o expoente deve ficar menor. Então, ele fica 2. Então, olha, eu desloquei a vírgula uma casa para a direita, eu diminuo uma unidade no expoente, 2,67 vezes 10 elevado ao quadrado, newtons. Vamos em frente. Essa é a força entre as massas nessa simulação. Olha, eu queria que vocês reparassem agora que nesse print aqui eu tenho a força, certo? Então, a força gravitacional é essa força de 29 newtons. Eu tenho a força, 29 newtons. O que mais que eu tenho? Eu tenho as duas massas. Então, a massa número 1, ela vale 4 vezes 10 elevado a 9 quilogramas, né? Porque a gente já comentou que esse bilhão, ele tem que virar 10 elevado a 9, né? E a massa 2, ela vale 10 vezes 10 elevado a 9 quilogramas. Mas nós não temos a distância. Olha, a distância aqui, ela é a incógnita, o que eu vou achar, não sei a distância. Então, vamos usar a fórmula da gravitação, né? Fg m1 m2 sobre a distância ao quadrado. Essa força, então, ela é de 29 newtons. A constante é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes uma das massas, 4 vezes 10 elevado a 9, e a outra massa é 10 vezes 10 elevado a 9, sobre a distância que eu não sei. Olha, eu vou logo no início, deixa eu fazer uma coisa aqui, olha. Eu quero achar a distância. Então, a distância, eu vou passar multiplicando, vai ficar lá no lugar do 29. E o 29, eu vou trocar de lugar, vai virar denominador. Então, fica assim, olha, trocando cruzado os dois. D ao quadrado. Eu vou passar aqui o traço de fração, ó, e o 29 desce. O D ao quadrado subiu e o 29 desceu, entenderam, né? Agora, olha a outra coisa que eu vou fazer. Os números do segundo membro são 6,67, o 4 e esse 10 aqui, ó. Então, 6,67 vezes 4 vezes 10 vai dar 266,8, correto? Os expoentes, eu tenho menos 11, eu tenho 9, 9. O 9 e o 9 são positivos, dá 18, não é? 18. Aí eu pego esse 18 e tiro 11, que é o negativo. Dá 7, né? Então, quer dizer que o expoente vai ser 7. Vezes 10 elevado a 7. Agora, eu vou fazer uma divisão, 266,8. Eu vou dividir por 29. Essa divisão, ela vai dar 9,2. 9,2 vezes 10 elevado a 7. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que extrair a raiz, né? Então, D vai ser a raiz de 9,2 vezes 10 elevado a 7. Só que eu tenho um outro probleminha.
esse expoente 7 aqui, ó, ele é ímpar. Eu sei que o expoente eu tenho que dividir pelo índice da raiz, né? O índice da raiz é 2. Então, deixa eu fazer deixa eu separar um cantinho aqui, né? Para a gente continuar o nosso cálculo, para ficar bem certinho. Então, ficaria assim, ó, distância vai ser igual. Olha o que eu vou fazer. Vou escrever a raiz de novo. Esse 9,2, eu vou deslocar a vírgula para a direita, o número vai ficar maior. Ele vai virar 92. Ele era 9,2, virou 92. O número ficou maior, o expoente vai ficar menor. Vai ficar 10 à sexta. Entenderam? Desloca a vírgula para a direita. É como se eu tivesse multiplicado por 10. Então, eu roubei um 10 aqui, do numerador aqui, ó, do expoente, desculpa. Roubei um 0 aqui do expoente, então ele vira 10 à sexta. Aí, o que acontece? Então, o número maior, o expoente fica menor, e ele ficou par. Aí, eu vou extrair a raiz de 92, ficou aproximadamente igual a 9,6 vezes 10 elevado ao cubo. 6 dividido pelo índice da raiz, que é 2, deu 3. Isso aqui é metros, já é a resposta. Se vocês forem conferir pelo simulador, vocês sabem que no simulador a resposta está sempre em quilômetros. Então, como é que ficaria? Olha, eu já comentei com vocês que esse 10 ao cubo, esse 1000 aqui, ó, ele está sempre no lugar da letra K. Então, quilômetros. Então, lá no simulador, daria 10, 9,6, o que? 9,6 quilômetros, certo? Esse K está no lugar do 10 ao cubo. Bom, indo em frente, eu queria agora que vocês dessem uma olhadinha no seguinte: esses são os problemas que eu estou propondo para que vocês resolvam, certo? Esse primeiro probleminha, eu quero que vocês encontrem o valor da força. Então, vocês vão olhar o que eu já expliquei, certo? A fórmula sempre vai ser F. O G é sempre 6,67 vezes 10 a menos 11. As massas M1 e M2 são essas, o 8 e o 9, vezes 10 elevado à nona. E as distâncias, a distância, né? Vai ser esse 1,3 quilômetros. E aí vocês vão resolver e depois vão postar a foto. Nessa outra simulação, eu deixei sem calcular a distância para que vocês calculem. Então, vocês vão encontrar a distância, como eu também já expliquei anteriormente. Observem que a gente já tem a força, que a gente tem as massas. Não esqueçam que tem que pôr o 10 elevado à nona. E aí, vocês vão achar a distância em metros, correto? Já expliquei essa parte. E agora, por último, esse último, vocês vão seguir esse roteiro bem direitinho, certo? Passo a passo, vocês vão simular, né? De acordo com o roteiro, para o meu PowerPoint não ficar muito longo, vocês vão lendo devagarinho. E aí, na hora que vocês conseguirem simular até aqui, eu quero que vocês postem depois a resposta de vocês
E vocês vão observar, continuando a ler, o seguinte, ó, que esse valor que você vai achar, ele indica quantas vezes uma força é maior que a outra, ou seja, a relação de grandezas que existe na fórmula. E aí, o último slide nosso é esse daqui, olha. Lendo com bastante atenção o slide anterior, vocês vão ver que a minha intenção foi a seguinte: mostrar que se a distância antes era de 4 quilômetros e passou para 8 quilômetros, o que eu fiz? Eu dobrei a distância. Então, observem, olha, a fórmula da gravitação universal é essa que eu estou contornando aqui da esquerda. Se eu fizer alguma alteração na distância, observem que eu coloquei D' e eu alterei a distância. Olha, ela era 4, virou 8. Então, eu alterei a distância, por isso que eu chamei de D'. Logicamente, vai alterar a força. Aí, vejam bem, olha, continuando com essa expressão aqui. Se eu alterar a distância, o resto fica tudo igual. G, M1, M2 sobre essa distância D', eu dobrei, não foi? Era 4, virou 8, então é 2D. Olha lá para vocês verem, ó. D' é 2D. Se eu escrever 2D, tem que elevar ao quadrado. Então, vamos elevar ao quadrado aqui. F' vai ser igual a G M1, M2 sobre 4D ao quadrado. Que olha, 2 ao quadrado dá 4, D ao quadrado. Agora, eu queria que vocês reparassem muito uma coisa. Olha aqui em cima, ó. Gm1, M2D ao quadrado. Esse valor está escrito aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Gm1, M2D ao quadrado, ó. Ora, esse valor aqui de cima, olhem aqui em cima. O que ele vale? Não é a força F? Então, este valor aqui embaixo, o que ele vale? A força F. Logo, eu posso escrever assim, ó, F', a força F, e vocês estão vendo que esse 4 está no denominador? Então, é como se eu tivesse um aqui, ó. Deixa eu espichar um pouquinho para cá, ó. 1/4, olha só para vocês verem, ó. 1/4. 1/4. Moral da história. No slide anterior desse PowerPoint, eu falei para vocês repararem o que acontece quando a gente faz a distância passar de 4 para 8. Eu dobrei a distância. Então, a nova força, ó, nova força é o F'. O que acontece com ela? Ela fica dividida por 4. Porque a força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, isso significa que, vamos ver se vocês entendem o que eu quero dizer, onde eu quero chegar. Se a distância, por exemplo, uma nova distância triplica, o que acontece com a nova força? Se eu estou falando que ela é inversamente proporcional, ao quadrado. Então, ao quadrado da distância. Pensa no quadrado de 3. É 9, não é? Então, quer dizer que a força, a nova força, ela fica 1/9 da força anterior. Deixa eu tentar novamente. Vejam, se a distância fosse multiplicada por 4, o que aconteceria com a nova força? A nova força, pensa no quadrado de 4. A nova força fica 1/16 da força anterior. Uma
coisinha só para vocês pensarem e para eu finalizar a minha apresentação. E o que aconteceria se a distância fosse multiplicada por 5? O que aconteceria com a nova força? Pensem no que eu falei do 3 e no que eu falei do 4. Então, vocês, quem estiver assistindo essa apresentação até o final, no finalzinho posta para mim o que aconteceria com esse F' se a distância fosse multiplicada por 5, correto? Então, agora eu terminei minha apresentação, tá?